Olá, amigo, olá, amiga, que a graça do nosso Deus esteja no seu coração. Quero dizer muito obrigado por você estar participando dessas noites, desta série. É muito legal a gente ter a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Esta série, intitulada A Sua Glória, A Glória de Deus, foi muito oportuna. E hoje nós iremos abordar o último assunto da série. Nós iniciamos aqui falando sobre a história da sua glória. E ali, naquele primeiro tema, nós abordamos a glória, os nomes. Eu até falei com vocês, nome de vitrine, lembra? Aqueles nomes, nome de crachá, nome artístico, as formas como Deus se apresenta ao longo das Escrituras. E a adoração. No domingo passado, nós falamos sobre o propósito da sua glória. E o propósito da glória de Deus é se tornar conhecido em todas as nações da terra e que todos os povos o adorem. E hoje, é o último assunto, nós vamos ver o que profana a sua glória. O que causa a profanação da glória de Deus? Será que, porventura, você em algum momento parou para pensar nisso? Eu gostaria que você levasse bastante em consideração isso, para que, de uma maneira especial, você compreendesse mais acerca do que Deus tem para a sua vida. Mas, de antemão, eu quero aqui também avisar que, no primeiro domingo de maio é denominado mês da família, nós começaremos uma nova série, tá bom? E essa série vai ser extraordinária. Eu quero que você especialmente possa agora conhecer o nosso apresentador, vamos dizer assim, o nosso pregador. Eu tive a oportunidade de convidar alguém para fazer essa semana, Esses domingos, serão 5 domingos. A série intitulada Como Mudar a Sua Família até Sexta-feira. Esse é o tema da série. Como mudar a sua família até sexta-feira. E o pastor Jimmy Cardoso, uma pessoa bem assim, comprometida com a família, morou muitos anos nos Estados Unidos, foi pastor lá por mais de 20 anos, está aqui no Brasil, desenvolve um ministério muito bonito na área de família, e ele vai estar trazendo assim, conceitos práticos e muita informação da palavra para a minha família e para a sua família. Então, se você, de repente, está passando um momento difícil, alguma situação complicada, eu gostaria que você, por favor, não perca nenhum domingo de maio. Esteja presente a partir do primeiro domingo de maio. Teremos aí a presença do pastor. Ouça então um pouquinho do que o pastor Jimmy tem a falar para nós. Queridos irmãos do distrito da Central de Pirassununga, que é o pastor Jimmy, cuido do Ministério da Família da Associação Paulista Central. Quero convidar vocês para uma série que vamos fazer aos domingos, agora em maio. A série é Como Transformar a Sua Família até Sexta-feira. Quer saber mais? Venha nos cultos de domingo, assista essa série, Como Transformar a Sua Família até Sexta-feira. Te vejo no mês de maio, na Central de Pirassununga. Que legal, né? Obrigado aí, pastor Jimmy. A gente fica feliz por ter aceitado o nosso convite. E neste momento, eu quero convidar a Vanessa, ela vai cantar uma música, e que essa música fale ao seu coração e ao meu coração. E que juntos possamos aprender mais do Senhor. E na sequência voltamos com a oração e o estudo desta noite. O homem duvida, a dúvida é fome, a vida é uma busca que a morte consome, a mente se engana. A prova é tão pouco. Se um dia estou firme, no outro sou louco. Mas ainda que as ideias mudem, ainda há uma razão.
E ainda que as coisas passem no tempo, Ele não mudará. Escolho ser fiel, escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel, escolho ser fiel a quem me escolheu. Os cetros se inclinam, o certo não muda, os livros se rasgam, o verbo perdura, o amor vale a luta, a fé cruza o vale, na sombra eu me calo, pra que Ele me fale. Mas ainda que meus pensamentos vão longe, eu fico perto. E ainda que meus sentimentos me traiam, escolho ser fiel. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel a quem me escolheu. Eu creio no céu, por trás desta nuvem. Eu ouço a resposta atrás da pergunta. Eu sei que há um Deus além do que muda. Ele é fiel. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel a quem me escolheu. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel a quem me Que música linda, né? Muito obrigado, Vanessa, por tão linda música. Que a graça de Jesus continue trabalhando em seu coração e que você possa perceber sempre a glória de Deus em sua vida. Neste momento, eu quero convidar você para juntos fazermos uma oração e nós confiarmos plenamente no poder do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de nesta noite estarmos aqui para falarmos um pouco mais da sua glória. Queremos agradecê-lo pelos domingos que aqui tivemos, onde aprendemos sobre a história da sua glória, o propósito da sua glória, e hoje nós iremos trabalhar o assunto, o que profana a sua glória. Pai, por favor,
Ajuda-nos, ó Deus, compreendermos isso para que nós não venhamos profanar a Tua glória, o Teu santo nome. Derramai o Teu poder, a Tua graça sobre cada pessoa que está assistindo agora, tanto aqui no distrito de Pirassununga, os amigos do WhatsApp, quanto os amigos espalhados pela internet no Brasil e no mundo inteiro. Obrigado, meu Deus. Abençoe o texto sagrado que nós iremos ler agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que de uma maneira especial você busque cada dia mais a presença de Deus e que o Senhor Deus continue a fazer a diferença em sua vida. Vamos lá então? Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Josué, capítulo 23, versículo 7. Josué capítulo 23, versículo 7. Vocês sabem que os nomes de Deus, em algum contexto, né, a Bíblia sempre apresentou vários nomes. Talvez a nossa mentalidade ocidental tenha uma certa dificuldade de compreender por que tantos nomes, né? Por exemplo, o tetragrama Yahweh. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Yahweh, eles chamavam de Adonai. Yahweh quer dizer o Eterno. E aí tem depois El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E assim por diante, outros nomes. Por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor, Deus proverá, seria isso, tá bom? Enfim, vários outros nomes que a gente pode aqui colocar e citar, o qual se expressa a glória de Deus também em seu nome. E a gente precisa tratar o nome de Deus com certo respeito, né? A gente precisa ter esse cuidado. Deus não é qualquer um. Deus é Deus. E a gente precisa respeitar o nome de Deus. Há uma santidade no nome de Deus. E a gente precisa ter essa reverência, tá? Mas vamos lá. A Bíblia diz assim em Josué capítulo 23, versículo 7. Olha só o que o texto diz. Josué 23, 7 diz assim, ó: para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Aqui a gente percebe Josué falando que não era para exaltar o nome dos deuses estranhos, os deuses pagãos. Deus não queria que o povo fizesse a associação com deuses estranhos. E a gente percebe isso ao longo de todas as Escrituras. Esse cuidado de Deus para que o povo não partisse para idolatria, para outros deuses. E aí, eu queria mencionar para vocês que tão logo o Mar Vermelho secou ali, as águas do mar baixaram, vamos assim dizer, né? No contexto que o povo atravessa o Mar Vermelho, Deus poderosamente conduz o povo ali em direção a Canaã. E a primeira coisa que Moisés fez foi, junto com o povo, cantar o seguinte: Senhor é o seu nome. Há o canto ali dizendo, Senhor é o seu nome. E aí ele diz, o Senhor é quem pode todas as coisas, quem é como tu? Mais ou menos isso Moisés estava dizendo ali. Quem são os deuses? Quem são os deuses? O Senhor é glória, é santidade. Havia toda uma exaltação ao nome do Senhor. Sabe, a Bíblia apresenta para nós algumas coisas que aconteceram nesse processo da glória de Deus, ou seja, do nome de Deus, tá bom? Eu queria falar para vocês hoje, a primeira coisa é o Deus conquistador. A conquista de Canaã, ela precisa ser também vista do ponto de vista da proclamação da glória de Deus. Assim como Deus tirou o povo que estava escravizado no Egito, vocês lembram muito bem, que Faraó não queria deixar o povo ir, porque Faraó compreendeu que o povo iria adorar a Deus. E aí Faraó viu em Yahweh, ou Jeová, ou Yahvé, um rival. E ele não queria deixar o povo ir, porque ele compreendeu nitidamente quando Moisés fala para deixar o povo ir adorar, é porque estaria agora mudando a divindade, ou seja, saindo dos deuses do Egito e indo agora adorar agora o Deus dos hebreus. E Faraó compreendeu nitidamente aquilo ali, tá? Só que o objetivo de Deus sempre foi ter um povo único.
tá? Que o adorasse. E esse foi o plano de Deus quando tirou o povo do Egito. E o plano de Deus é que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Todas as nações conhecessem o nome de Deus. Esse era o seu propósito maior, e sempre foi o seu propósito. E continua sendo, eu quero dizer para você nesta noite, tá? A conquista de Canaã tem a finalidade ali de atrair todos os povos. Esse era o propósito de Deus, que todos os povos fossem atraídos. Era a chamado evangelismo atracional, ou seja, Israel e as pessoas eram convergidas ali para o centro da adoração. Esse era o propósito. Quando Deus instituiu e ali criou Canaã, vamos assim dizer, né? Conquistou Canaã, perdão, para o povo, vamos assim. Muito bem, para os leitores dos dias atuais, talvez é um pouco difícil compreender como que Deus mandou matar pessoas para conquistar Canaã. A nossa mente é ocidental. Nós precisamos também compreender as coisas do ponto de vista oriental. Se a gente for ler o texto, é preciso imergir a alma naquele texto ali, porque do contrário, nós vamos fazer julgamentos sem ter o real conhecimento da causa, porque era algo natural para eles, sendo que para nós hoje é uma situação um tanto horrível, né? Vamos assim dizer. Mas olha só, Deus ordenou a conquista de Canaã com dois propósitos. O primeiro propósito, eu quero ler com vocês o texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5. Olha só o que o texto diz. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5. Diz assim, ó: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude de teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus estava ali tomando aquela cidade, ou aquele país, aquela nação, por causa da maldade dos cananitas. Eles eram cruéis, nós não fazemos ideia. Então a nossa mentalidade ocidental não faz ideia de como eram os cananitas. Talvez você que, dentro do ponto de vista antropológico, entre, por exemplo, dentro de uma tribo que talvez seja canibal e primitiva, e como é que você, por exemplo, vai se sair dentro desse contexto? Então, os cananitas, eles eram terríveis. Então o negócio não era tão simples. Então Deus estava ali com o propósito de que fosse conhecido em toda a terra, por causa do pecado, destituiu a glória de Deus no homem, o homem se distanciou de Deus, foi para o pecado, e Deus agora estava querendo reconquistar o ser humano. E a segunda coisa aqui, que Deus faz, do propósito de Deus aqui, era o seguinte: Deus estava aniquilando a idolatria a fim de preservar a devoção singular de seu povo e a santidade do seu nome. Deus estava querendo aniquilar a idolatria. Então, o que profana a glória de Deus? A idolatria, eu quero dizer para você nesta noite. E você que está aí, de repente sentado, aí no seu sofá, no seu carro, aí na sua cozinha, quem sabe caminhando neste momento aí, assistindo a essa pregação. Nosso objetivo aqui não é ofender você, nem o que você adora, até porque nós vivemos num contexto de liberdade religiosa. O mundo que a gente vive, dentro do contexto de democracia, permite cada um de nós exercer a religião que a gente quiser. Então, cada ser humano, ele tem a liberdade de fazer essas escolhas. No entanto, eu quero deixar bem claro para você que Deus odeia ser substituído. Seja por um carro, seja por alguém, seja por dinheiro. Mamon, por exemplo, tem substituído Deus. As pessoas têm matado por causa do dinheiro. Ou um objeto de culto que você pega e venera. Deus odeia esse tipo de coisa. Deus não fez você para adorar a criatura. Você foi criado para adorar a Deus. Então, Deus respeita o tempo em que vivemos.
Na época dos cananitas, na época lá dos tempos do Antigo Testamento, havia todo um contexto de guerra de divindades, e Deus queria, de certa forma ali, fazer com que o seu nome fosse conhecido, porque o homem havia pecado, se afastado dele, e Deus queria adoradores. E assim como Ele também quer adoradores. E se eu estou falando para você que está adorando ídolos, que está adorando outras coisas, e tem colocado outras pessoas no lugar de Deus, outras coisas, objetos, por favor, não é esse tipo de adoração que Deus quer. Deus quer que você o adore, o respeite, o venere. Você foi criado para adorar a Deus. Mas hoje, como é que Deus respeita? Deus respeita a liberdade religiosa também. Porque do contrário, Deus teria destruído todo mundo. Agora eu diria para você o seguinte: Deus odeia ser substituído. Deus odeia quando eu e você colocamos alguém no lugar dele para ser adorado. Ele ama você a tal ponto porque ele suporta, ele tolera a minha atitude e a sua atitude muitas vezes contrária. Mas isso causa assim muita dor e muito ódio, vou dizer assim. Deus não gosta disso, tá? Ele fica irado com isso, porque ele fez a mim e a você para que nós pudéssemos o adorar. Isso é muito interessante e a gente precisa levar em consideração isso, tá? A idolatria dos cananeus, só para vocês terem uma ideia, infelizmente desviava o povo de Israel para esse tipo de coisa, ou seja, tirava o povo de Israel de adorar a Deus e conduzia o povo para adorar os deuses cananitas. Deus ordenou a destruição, que aqueles deuses fossem esquecidos. E eu quero dizer para você que vai chegar um tempo em que tudo será destruído. As coisas serão feitas novamente. E só vai dar espaço para adorar a Deus, somente a Deus. Todos os amuletos, todas as suas, bijuterias, o dinheiro, todas essas coisas não terão sentido na nova terra. Porque somente Deus merece, deve e Ele quer ser adorado. Muito bem. Eu quero falar a segunda parte, que é onde está baseado a nossa mensagem dessa noite. Eu falei para vocês o Deus conquistador. Vou falar agora a idolatria profana, o nome de Deus, que é o tema de hoje, do último ponto da série da glória de Deus, o último assunto da série da glória de Deus. Por que Deus é tão feroz em relação à idolatria? Você já parou para pensar? Quando você pega a Bíblia, você vai ver Deus feroz mesmo. Você vai ver um Deus irado. Você vai ver um Deus com raiva, porque o povo está trocando ele por deuses falsos, que não falam, que não ouvem, que não se movimentam. Ou seja, o ser humano tem necessidade de adoração. Quando você olha os povos, todos os povos, as pessoas têm necessidade de adoração. Elas criaram deuses, seja a árvore, seja o sol, seja o rio, seja o mar, a lua. As pessoas veneram, e até hoje as pessoas chamam a mãe terra. Terra não é mãe de ninguém. A terra é uma criatura, a gente pode até utilizar numa questão assim, figurativa. Adão foi feito da terra, é mãe, ok, mas a terra é criatura. Deus é o Criador e merece ser adorado, e isso a gente precisa levar em consideração. E aí eu quero dizer para vocês que nós precisamos compreender o propósito global de Deus para a sua glória. Deus, Ele quer que todos adorem a Ele. O que a gente precisa fazer é observar a idolatria do ponto de vista de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na idolatria do ponto de vista de Deus? Muitas vezes a gente olha a idolatria só do ponto de vista humano. A gente vai lá, a gente vê as pessoas fazendo procissões, as pessoas adorando ídolos, as pessoas adorando o sol, adorando a lua. Há pessoas, por exemplo, que adoram uma árvore. O chamado panteísta. Eles acham que Deus está em todas as coisas ali, Deus está em todo lugar, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só que eu quero que você entenda que Ele não está em todas as coisas. Deus não é panteísta. Deus está no seu trono, no santuário, e de lá Ele coordena todo o universo, inclusive a nossa terra. Então, quando o indivíduo vai adorar, por exemplo, uma árvore, ele está adorando a criatura e não a Deus. É necessário que a gente entre na presença de Deus com todo respeito,
com toda a reverência, exaltando a glória dele, o seu nome poderoso, ó Deus grandioso, poderoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, o Senhor que me sustenta, o Senhor que faz todas as coisas ficarem de pé. Ó grande Deus maravilhoso, somente o Senhor merece adoração, somente o Senhor merece o louvor. Nós precisamos, meu amigo, minha amiga, entrar exaltando a glória de Deus. Nós não podemos adorar árvores, nós não podemos colocar intermediários inferiores, não existe, tá, essa possibilidade. A quem devemos adorar? Devemos adorar o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Esses são dignos de adoração. Nem os anjos merecem adoração. Os anjos são criaturas. Vocês lembram daquele episódio em que Pedro tentou se ajoelhar no anjo, ali aos pés do anjo? O anjo pegou e levantou e falou: levanta-te que eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Se um anjo rejeitou a adoração, por que você, talvez eu esteja falando para você, ou tantas outras pessoas, têm adorado criaturas, têm adorado seres humanos? Amigo, leve bastante em consideração isso, tá? Deus é Deus, e quando você fizer a sua oração, aprenda a exaltar primeiro o nome de Deus, a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Depois você vai entrando, reconhecendo os seus pecados, os seus erros, mostrando quem é você, a sua condição. Mas nunca se esqueça de exaltar Deus, porque somente você receberá o perdão se você reconhecer que Deus é muito maior do que você, que Ele é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Reconheça isso, meu amigo e minha amiga. Então, eu quero dizer para você que nós temos essa responsabilidade de exaltar sempre o nome de Deus. Sabe, Deus ele distinguiu o nome dele muito além de qualquer outro nome. Isso é inquestionável nas Escrituras. A conquista de Canaã aqui não era que Israel merecesse alguma coisa, aquele território. Não era por isso, não. Israel não tinha justiça própria para isso, para ser assim, uma nação privilegiada, assim como nenhum de nós também tem. Se eu estou falando para alguém aqui que acha que tem justiça própria e é merecedor, ninguém é merecedor de nada. O que a gente recebe de Deus é pela justiça de Cristo, os méritos do Senhor Jesus e nenhum outro mais. Por isso você não deve adorar nenhum tipo de coisa nessa terra, nenhum tipo de santo, porque os santos muitas vezes são nominados santos por homens que são pecadores. Santo é separado e somente Deus, aonde coloca a mão, é que se faz santo. A santidade de Deus, a glória de Deus, isso a gente precisa levar em consideração. Isso é muito importante a gente levar em consideração, tá? Então eu quero dizer para vocês que, apesar de todo o amor que Deus prometeu aos descendentes de Abraão, Deus estava trabalhando para ser glorificado. E os descendentes de Abraão, muitos não compreenderam isso. E muitos hoje não compreendem isso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você precisa glorificar o nome de Deus. Deus merece toda a honra e toda a glória. Ele não se importa em adiar, por exemplo, os seus planos e trabalhar com outra geração. E isso vale para nós também. Se você de repente acha um presunçoso, uma presunçosa, achando que você é o único na face da terra, não. Deus tem vários aí, são 8 bilhões de pessoas. E se Deus quiser esperar morrer toda essa geração de 8 bilhões de pessoas, Ele espera. Ele é paciente, Ele é Deus, Ele é dono do tempo. Não queira você apressar as coisas. Respeite a Deus, honre o nome dEle e seja obediente a Ele, adorando Ele. Seja um adorador. Seja um adorador. Sabe, é um exemplo claro de que Deus pode utilizar uma outra geração. Foi quando, por ocasião do povo de Israel, que estava em direção a Canaã, e quando eles chegaram em Cádiz Barneia. Cádiz Barneia já era fronteira, né, ali já na divisa, já estava perto de Canaã. E ali, quando Moisés enviou 12 espias, eles foram espiar a terra,
E vieram, passaram 40 dias lá, olhando a terra, e eles viram as belezas da terra. Só para vocês terem ideia, a Bíblia fala que um cacho de uva era carregado por 2 homens. Era um lugar magnífico, terra que mana leite e mel. Só que eles eram como gafanhotos. Os filhos de Anak, eles eram enormes, eles eram gigantes. E quando os 12 voltaram, 10 estavam assim muito desanimados. E os 10 começaram a influenciar o povo, dizendo que aquilo era loucura, que era um suicídio, que eles não tinham condições nenhuma para ganhar aquele povo. E Deus se irou tanto com aquele povo, Deus queria destruir o povo naquele momento. Deus queria destruí-los. E aí a desobediência deles foi tão grande, que aconteceu o seguinte: Deus ficou tão irado, que eles estavam tão próximos da terra, que Deus falou o seguinte: olha, os mesmos dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, serão revestidos agora por 40 anos, e vocês ficarão no deserto, porque vocês não creram em meu nome, vocês desonraram a minha glória. E eles ficaram tão irados, que aí agora eles quiseram por conta própria querer ir guerrear, e a ordem foi: não vão. E eles achando que eles poderiam agora influenciar Deus, porque Deus ficou tão assim revoltado, porque Deus tinha libertado eles do Egito, passado pelo Mar Vermelho, e eles agora queriam voltar para a escravidão, porque eles achavam que agora Deus estava colocando eles para morrerem, perderem uma guerra. E a Bíblia fala ali nos relatos que eles foram e passaram o maior vexame e desonraram o nome de Deus. A glória de Deus que estava sendo temida, que estava sendo honrada, que o nome de Deus estava sendo exaltado entre as nações, agora eles estavam, de certa forma, desonrando o nome de Deus por causa da desobediência ali. Sabe, será que muitos de nós também não duvida do nome de Deus, do que Deus já fez, faz e continuará fazendo? Será que muitas vezes nós, hoje também, não fazemos semelhante ao povo de Israel? Com a nossa incredulidade, nos esquecemos do que Deus pode fazer, nos acuamos, ficamos com medo. Por favor, tenha confiança em Deus, acredite em Deus. Sabe que eu falo para alguém que de repente está aí desanimado, triste, está com medo, não tem confiança em Deus, está com medo de encarar de repente o vestibular, encarar o trabalho, encarar a vida? Por favor, em nome de Jesus, siga os cuidados, o protocolo. Se você está aí com saúde e você precisa, olha, a vida é muito breve, é cheia de desafios, sim. Mas sabe que eu falo para alguém que está com medo de tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus, com medo de abandonar os seus vícios, quem sabe o cigarro, o álcool, a droga? Gente, acredite no poder de Deus. Deus é poderoso para libertar você desse vício, libertar você dessa maldição. Confie no Senhor. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. O último assunto que eu gostaria de falar é sobre o templo. Deus, ele construiu um templo. E a construção do templo foi necessário para destruir os locais pagãos de adoração. Tá? Isso a gente pode ver em Deuteronômio, capítulo 12. Eu queria ler com vocês agora. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 2 e 3. Diz assim, ó: destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Deus queria que o povo dizimasse, limpasse toda a idolatria, porque Ele não queria competidores com Ele, porque não há competidor com Deus. Quem é que vai competir com o Criador de todas as coisas?
Não tem sentido. Então o propósito de Deus era exaltar o seu nome, que o povo exaltasse o seu nome. Ter um lugar de revelação para os adoradores exaltarem o seu caráter. Deus desejava um lugar de encontro, de relacionamento, de habitação. Deus queria estar próximo do povo. Isso é muito interessante. Ele se revela na temporalidade, apesar de ser eterno. Deus ele se revela na temporalidade, apesar dele ser eterno. E há um escritor, por nome Fernando Canali, ele é um argentino, e ele escreveu um livro sensacional sobre essa questão da temporalidade e atemporalidade. Vocês sabem que os gregos tinham uma ideia do atemporal. E o pensamento clássico evangélico também, isso a partir de Santo Agostinho, eles criam que Deus ele estava no atemporal, um Deus distante e que não se comunicava com o ser humano se não fosse por intermédio da alma. E aqui é um grande problema, porque o ser humano, a Bíblia diz que ele não tem alma, ele é. Você pode olhar o Gênesis, a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente e não a ter. Porque se o homem tem alma, ele é Deus. Lembra que eu já falei isso com vocês? E ele não é Deus, porque o homem morre, a alma morre. Então, na concepção clássica, do pensamento clássico, a partir de Santo Agostinho, é de que para ter comunicação com Deus, só através da alma. E aí é um problema, né? E como é que nós podemos desmistificar isso? As Escrituras mostram isso para nós. Como é que Deus se revelou através da humanidade? Deus se revela através da natureza, Deus se revela através das Escrituras Sagradas, mas a maior revelação de Deus, ela foi visível. Foi a pessoa extraordinária de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus manifestou a glória de Deus, porque Deus é um ser poderoso, eterno, e Ele está presente em nosso meio. A maior prova de que Deus se interage com o ser humano foi a vinda de Jesus Cristo a essa terra. E eu gostaria que você compreendesse isso. Deus não está lá na temporalidade distante e não se importa conosco. Pelo contrário, Ele se importa. Tanto é que, ao Ele construir o templo ali, Ele queria habitar no meio do povo. Mas o povo, nós sabemos da história, o templo não existe mais e o templo é você e eu. Deus, Ele quer habitar comigo e com você. E para isso nós precisamos adorá-lo e não fazer do nosso corpo um Deus. Não adorar o outro corpo, não adorar o dinheiro, não adorar ídolos. Porque isso enfurece ao Senhor. E se você faz isso, você não está glorificando o nome de Deus. Se você está substituindo a adoração, você está desonrando o nome de Deus. Sabe, amigo, Deus é tão maravilhoso que Jesus Cristo veio aqui na sua plenitude e habitou entre os homens. E ao habitar entre os homens foi como a divindade se aproximando da humanidade. Glórias ao nome do Senhor por isso. O nosso Senhor merece ser exaltado, merece ser honrado. Por favor, confie plenamente no Senhor. Não adore ídolos, mas adore a Deus. Adore ao Senhor. Faça uma autoanálise. Que tipo de idolatria você tem praticado? Que tipo de Deus você está adorando? Por favor. Eu sei que a gente está aí no contexto de liberdade religiosa e você tem todo o direito. Todo ser humano tem o direito de ter a sua religião. Mas olha, a Bíblia está me chamando e chamando a você. Há um Deus criador, criou todas as coisas e quer ser adorado. Sabe, a casa de Deus não era exclusiva para Israel. Havia espaço para o estrangeiro. Havia espaço para o estrangeiro. E infelizmente o povo de Israel deixou o estrangeiro de lado. Eles não glorificaram o nome de Deus. Eles não permitiram, eles atrapalharam ali, vamos assim dizer, que o gentio chegasse no templo. Salomão, por exemplo, orou para que as nações encontrassem a Deus. Salomão queria que o templo, o espaço dos gentios tinha capacidade para 5 estádios de futebol
É para que pessoas como a rainha de Sabá, o eunuco, à medida que tivesse vindo, pudesse ter aquele espaço ali para conhecer o Deus de Israel e se render ao Deus de Israel, tá? Atualmente muitos reconhecem a glória de Deus, mas falta muitos ainda. Sabe, amigos, eu quero dizer uma coisa para você. E aqui a gente vai finalizando e gostaria de que você compreendesse o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele quer que você e eu adoremos o seu nome. Deus, Ele quer que você e eu confiemos plenamente nele. Então, a idolatria causa desonra ao nome de Deus. Neste momento nós vamos ouvir uma música, um louvor com a Vanessa. Que essa música fale o seu coração. Essa música tem o propósito de exaltar a glória de Deus. Deus no seu santuário. E Deus, Ele está no santuário, Ele cuida de cada um de nós. Ele mantém todas as coisas. Que Deus possa abençoar você através deste louvor. Mil vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que
Que música linda, né? Que música bonita. Lembrando a você que o título da nossa mensagem hoje é O que profana a sua glória? E você descobriu o que profana a glória de Deus? O que profana a glória de Deus é a idolatria. Então, se você de repente idolatra alguém, se de repente você tem outro Deus, você está venerando outro Deus, você está pedindo uma outra pessoa, eu queria dizer para você que reconsidere isso. O único que deve ser adorado é Deus. E Deus é manifestado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você sabe que quando Jesus esteve na terra, e ali no templo, lá no pátio dos gentios, estava acontecendo uma farra. Os cambistas estavam ali vendendo os animais, barateando o sacrifício de Jesus, né, do Cordeiro de Deus que viria. E quando Jesus chegou ali, ele irou-se. E ali agora eu quero só dizer uma coisa para você. Durante todo o ministério de Jesus, ele não usou o poder para benefício próprio. Ele nunca fez isso. Ele sempre usou o poder dele para abençoar as pessoas, para ressuscitar o morto, para fazer o cego enxergar, para fazer o coxo andar. Então Jesus ele sempre usou o poder para transformar a vida das pessoas. Mas em específico nesse acontecimento, há um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, em que a sua autora, Ellen White, ela é muito precisa e foi inspirada por Deus para falar o seguinte, que naquele contexto em que Jesus pega o chicote, ali foi manifestada a divindade de Cristo. Você sabe que Jesus teve que conviver com a humanidade e a divindade. Ele era 100% homem, mas ele era 100% divino. E ela relata que quando Jesus deu a chicotada nas mesas, as mesas voavam quilômetros. E aquilo ali foi algo sobrenatural, a ponto dos mercadores, eles não tiveram como fazer nada com Jesus, porque Deus se manifestou ali. Deus estava irado, porque o seu próprio povo, que era para adorá-lo, estava ali negociando, vendendo, e estava impedindo as pessoas de conhecerem o seu nome, porque o propósito de Deus, quando tirou o povo lá do Egito, era para que fosse adorado. O propósito de Deus, quando criou o templo, quando mandou construir, é para que habitasse no meio do povo, e que as nações, à medida que fossem chegando ali, pudessem conhecer o Deus de Israel e adorar o nome do Senhor. Será que eu falo para alguém nesta noite que talvez tenha dificuldade de reconhecer o nome de Deus? De reconhecer a glória de Deus? Será que eu falo para algum membro de igreja que talvez tenha impedido pessoas de se achegarem a Deus? Talvez você com o seu testemunho, talvez você com o seu olhar, com a sua crítica, talvez você tenha impedido pessoas de se achegarem. Talvez as pessoas chegam até a igreja. Estou falando para você de Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Cristo Redentor, Porto Ferreira Central, Zona Norte, Pirassununga Central. Sabe que as pessoas passam ao redor da igreja, olham aqui e de repente você tem impedido pessoas? Talvez comece a fazer uma autoavaliação. Sabe o que você de repente pode fazer para melhorar isso? Para fazer com que o nome de Deus seja adorado? Para fazer com que as pessoas venham à igreja e conheçam o Deus que você serve? Por favor, amigo, por favor, amiga, compreenda isso. E para você que tem assistido essa programação, em nome de Jesus Cristo, receba a bênção do Senhor. Honre a glória do Senhor, honre o nome do Senhor. Que Deus nesta noite possa de uma maneira especial abençoar você e a sua família e fazer com que você compreenda que Ele merece toda a honra e toda a glória, só Ele merece ser adorado. E se você tem um Deus aí que você está adorando, se você tem um substituto, por favor, abandone, permita que Deus, o Senhor, Yahvé, possa ser o seu Deus, o qual você pode adorar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estar falando da sua glória. Aqui a história da sua glória, o propósito da sua glória e o que profana a sua glória. Ó Deus, que nesses domingos possam ter sido bênçãos e que os nossos amigos que estão assistindo possam ter compreendido que só o Senhor merece adoração, só o Senhor merece ser venerado, só o Senhor merece ser honrado. Por favor, nos ensine a ser verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E no próximo domingo, nós aguardamos você com uma nova série
sobre família. E teremos aí a presença do pastor Jimmy, tá bom? Deus abençoe você ricamente, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.